O milionário chora ao ser salvo por um mendigo negro enterrado vivo em ato inesperado. Vitor estava afundado na escuridão, nu e suado, o peso da terra pressionando seu peito como se quisesse esmagar tudo o que restava dele. Ele não conseguia acreditar na cena, o silêncio esmagador cortado só pelo som baixo de terra caindo pesadamente. Não era só um enterro comum. Era uma sentença de morte feita à mão por uma gangue que ele havia insultado com negócios sujos, sem piedade. A última coisa que ele lembrava era o acidente de carro, pneus cantando, vidro estilhaçando, gritos distantes. Depois só a escuridão, sufocante e fria, e por fim o cheiro úmido da terra molhada envolvendo seu rosto enquanto ele tentava desesperadamente cavar uma saída. Mas só arranhava o frio do chão. De repente, uma voz forte e inesperada cortou o silêncio. "Ei, tá vivo aí?" A voz vinha de outro buraco, tão apertado quanto o dele. Vitor congelou, equilibrou o coração que parecia prestes a explodir no peito. Um homem negro, rosto marcado pelas ruas, olhos que escondiam uma história ainda mais pesada. Samuel. Ambos enterrados vivos, lado a lado, separados por uma pequena parede de terra e histórias que se negavam a surgir no primeiro instante. Vitor olhou para ele com desconfiança. Afinal, aquele homem podia ser um aliado, ou a última peça de um jogo cruel. Mas Samuel só balançou a cabeça, com um sorriso amargo, quase zombeteiro. "A gente vai sair daqui, juntos ou não." As horas começaram a se arrastar, cada segundo pesado, comprimido pelo ar ralo e pela terra que insistia em ameaçar um fim cruel. Eles falaram. Vitor contou dos seus negócios, das transações rápidas e sujas que o fizeram chegar ao topo, mas que também podiam afundar na lama. Avareza, traição, poder. Tudo o que ele acreditava controlar, agora se voltava contra ele. Samuel, por outro lado, falou do outro lado, das ruas, do frio, da fome, da humanidade que ele podia enxergar por trás das máscaras. Seu dom estranho, perceber emoções reais mesmo quando ninguém as mostrava, fazia dele um espelho cruel para Vitor. As palavras foram pouca coisa perto da sensação viva de estar preso, imóvel, com um estranho. Mas aquele encontro improvável começou a mexer com os muros de orgulho e medo de Vitor. O silêncio voltou, com o som abafado de passos se aproximando. Era o relógio da morte andando, lembrando que aquele ato de vingança não teria volta fácil. O desespero crescia, a claustrofobia apertava aquele pequeno espaço. Vitor tentou cavar, mas suas mãos tremiam, a força lhe escapava. O que realmente o prendia não era a terra. Eram as próprias fragilidades que ele havia ignorado até ali. Então, quando a tensão explodiu em raiva e medo, Samuel fez algo que ninguém esperava. Ofereceu uma esperança, um sacrifício silencioso que deixou Vitor atônito. Enquanto as sombras cresciam naquele buraco apertado, a última pergunta ecoava no ar abafado. Quais segredos ainda estavam enterrados junto com eles? Quem realmente estava salvando quem? E será que seus destinos trágicos conseguiriam escapar do solo traiçoeiro que os prendia? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As sombras pareciam mais densas agora, e Vitor estava prestes a perguntar a Samuel sobre o sacrifício que havia mencionado, quando um tremor profundo reverberou pelo chão.
A terra ao redor deles estremeceu, como se os próprios mortos se agitassem por dentro. Vítor sentiu seu coração disparar. O que foi isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Samuel apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados. Ele estava tão quieto que parecia ter se transformado em uma estátua. Antes que Vítor pudesse processar o que estava acontecendo, uma luz ofuscante surgiu acima deles, como um farol cortando a escuridão. O barulho de um motor ecoou, e uma caveira de luz dividiu o céu noturno. O que está acontecendo? Vítor estava começando a entrar em pânico. A luz parecia se mover rapidamente, criando sombras que dançavam ao redor de seus corpos enterrados. O som crescia, e então, um denso silêncio. E então, de repente, a terra começou a se mover de novo, um barulho trovejante, e uma mão aparente surgiu do chão onde estavam. A mão não era feita de carne e osso, mas de alguma substância escura e lamacenta. Vítor ficou paralisado. O que era aquilo? Samuel, o que está acontecendo? A voz de Vítor ecoou entre os túmulos improvisados. Mas Samuel estava pálido, seus olhos dilatados. Vítor! Vítor! Cuidado! Ele gritou, e antes que Vítor pudesse entender, a mão avançou, agarrando-o pelo tornozelo. Um pânico feroz tomou conta de Vítor, e ele começou a lutar, mas a sensação de terror aumentava a cada movimento. O desespero tomou conta enquanto Samuel tentava puxá-lo para longe. Não! Samuel gritou, com uma força surpreendente. Não se deixe levar! Com um último esforço, Vítor arrastou-se para trás, os dedos cravando a terra à sua volta. Quando finalmente se soltou, teve uma visão que nunca poderia esquecer. A mão mergulhou de volta para a terra, e algo começou a se formar atrás dela. Um rosto familiar. À medida que a figura emergia, traços bem conhecidos tomaram forma. Os olhos eram os olhos de Carlos, seu ex-sócio, que pensava estar morto após uma traição nos negócios que levou à sua falência. A cena que se desdobrava era surreal. Carlos estava ali, com um sorriso que misturava desdém e satisfação, como se estivesse ali apenas para se vingar. Surpresa, Vítor! Você acha que podia simplesmente me deixar apodrecer na lama e sair impune? A voz de Carlos era em sussurro cortante, cheio de veneno. Você merece tudo isso. Vítor ficou paralisado. Ele queria gritar, mas suas palavras estavam presas na garganta. O que Carlos estava fazendo ali? Ele estava vivo. E o pior de tudo, será que ele era parte do plano que havia levado Vítor a esse fim? As revelações se atropelavam em sua mente. Samuel olhou para Vítor com uma expressão que misturava alívio e preocupação. Eu sabia que havia algo mais nessa história. O olhar entre os dois homens era carregado de significados, uma amizade inesperada e uma rivalidade mortífera que agora se entrelaçavam no mesmo espaço sufocante. O silêncio que antes reinava foi substituído por um clamor de emoções, enquanto Vítor tentava processar a realidade. Ele estava dividido entre a necessidade de fugir e a necessidade de entender. As perguntas que antes assombravam Vítor agora pareciam pequenas. Quem era realmente Samuel? E seria Carlos um inimigo ou apenas a ponta de um iceberg? O buraco parecia mais profundo e as respostas mais distantes a cada segundo. As paredes de terra pareciam estar se fechando. E a verdade era que Vítor não sabia quem estava realmente tentando salvar quem, ou se todos eles estavam. A luz que havia emergido parecia um sonho distorcido, um farol em meio à escuridão sufocante. Vítor mal conseguiu processar a cena diante de seus olhos. O rosto familiar de Carlos, seu ex-sócio, surgia entre sombras como um fantasma de pesadelo. A raiva e a traição estavam estampadas naquela expressão. Vítor estava preso em um redemoinho de emoções, mas não teve tempo de lutar contra esse turbilhão. Você? Como? Você está vivo? Vítor gaguejou, a voz tremendo enquanto seu coração batia descompassado. Carlos riu, um som seco e frio. Você achou que poderia me enterrar e sair impune?
Ah, Vitor, a vida tem maneiras estranhas de se vingar. Ele estava mais pálido do que antes, mas a vindita ardia em seus olhos. E você trouxe isso para si mesmo. A expressão de Vitor mudou, um misto de incredulidade e medo. Mas o pior ainda estava por vir. À medida que Carlos se aproximava, algo estranho começou a acontecer ao seu redor. A terra ao seu redor começou a tremer, e não era apenas um tremor de nervos. Algo mais forte e maligno parecia estar se agitando sob seus pés. Cuidado! Samuel gritou, mas era tarde demais. As paredes de terra começaram a se desmoronar, e uma sombra grotesca se desenhou por trás de Carlos. Parecia uma massa de sombras contorcendo-se, uma entidade amorfa que se alimentava da energia daquele lugar. Os olhos de Carlos brilharam com uma intensidade arrebatadora, como se ele fosse um ímã atraindo a escuridão. Você não é um simples mendigo, é? A indignação começou a tomar conta de Vitor, enquanto uma nova ideia se formava em sua mente. Tudo parecia se encaixar de uma maneira horrenda. Você sabia de tudo isso, não é, Samuel? A confissão estava prestes a sair, mas Samuel apenas observava, visivelmente atormentado. A verdade estava prestes a emergir. E quando Vitor olhou em direção ao emaranhado de sombras e o sorriso maligno de Carlos, a conexão começou a fazer sentido. O charco lamacento que os envolvia não era apenas um enterro. Era um portal para algo muito mais profundo e obscuro. O entendendo de Vitor virou tortura mental. Você me usou. O plano era esse o tempo todo. Repentinamente, seu mundo estava se transformando. Cada transação, cada momento em que se arrependia de ter se envolvido nesse negócio sombrio, pulsava agora em sua mente como um eco doloroso. Você só ativou o que já estava ali. Carlos respondeu, um brilho triunfante nos olhos. Eu não morri, Vitor. Foi só parte do jogo. E você fez o resto. Agora você vai pagar o preço. Do nada, um grito ecoou pela escuridão, como se a própria terra estivesse clamando. As sombras ganharam vida, se contorcendo em direções alarmantes. Vitor sentiu um frio correr pela espinha, enquanto as sombras pareciam estar se aproximando de Samuel e dele, ambos presos em uma armadilha mortal. Tente não lutar, Samuel sussurrou, o olhar sério e desesperado. Não podemos deixar isso tomar controle de nós. E então, em um instante de choque absoluto, Samuel fez algo inesperado. Com uma expressão resoluta, ele se virou para Carlos. Você queria nosso fim, mas vai ter o seu também. Com isso, ele se lançou à sombra maligno, como se quisesse abraçar a escuridão. A cena se desenrolava em câmera lenta para Vitor, que estava paralisado em horror. O ato de Samuel parecia tanto um sacrifício quanto uma traição. O que Carlos queria e o que Samuel também estava disposto a fazer não poderia ser compreendido. A pura confusão o dominou. Não! Vitor gritou, tentando puxá-lo de volta, mas estava além das suas forças. Assim que Samuel se uniu à sombra, uma onda de energia fria percorreu o buraco, prendendo Vitor em um estado de pânico absoluto. O que estava acontecendo? As coisas estavam prestes a ficar mais loucas do que ele poderia imaginar. Ao mesmo tempo, tudo ao redor parecia estar se desfazendo. A luz opressora, a sombra, os ecos de risadas sombrias e os gritos distantes tornaram-se uma sinfonia de caos. E no último susto, Vitor se deu conta. Não eram apenas ele e Samuel que estavam em perigo, mas sim o próprio mundo. E as respostas que ele buscava se escondiam nas trevas. Qual seria o preço final por ter acordado esses terrores? A terra agora parecia mais profunda, mais pesada, e os segredos que seguravam suas vidas estavam se encaixando em um quebra-cabeça fatal. Uma nova urgência começou a brotar, enquanto a escuridão ameaçava engortalhar tudo ao seu redor. O que mais Vitor ainda teria que sacrificar? A verdade estava prestes a se revelar, mas em que custo? A cena estava em um turbilhão de emoções, a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a explodir. Vitor, ainda em choque pela aparição de Carlos, sentiu seu coração acelerar,
como se cada batida fosse um golpe de vingança em direção ao seu passado. A presença dele ali, com um sorriso que sangrava veneno, trouxe à tona todas as traições que Vítor pensou ter deixado para trás. Mas enquanto Carlos se aproximava, a sombra ao seu redor parecia ficar mais densa, mais viva. Era como se a própria terra estivesse respirando raiva e se aproveitando da situação. Você não está aqui para me salvar, está? Vítor perguntou. Sua voz uma mistura de incredulidade e terror. O riso frio de Carlos só aumentava a angústia no peito de Vítor. Nunca estive, Vítor. Você sempre foi um peão no meu jogo. As palavras de Carlos cortaram o ar como uma lâmina afiada. O homem que Vítor havia considerado um parceiro de negócios, alguém em quem ele poderia confiar, agora se revelava como um traidor. E aqui estamos nós, enterrados juntos como sempre deveria ter sido. Uma onda de pânico subiu pela coluna de Vítor. Ele precisava sair dali, mas o que mais o prendia era a verdade sobre quem realmente era Carlos. Mas então, um tremor mais forte fez o chão vibrar sob seus pés. Era como se a terra quisesse descerrar os segredos enterrados, e Vítor sentiu a força da escuridão em movimento. Acho que você tem razão, respondeu Samuel, sua voz ecoando com um tom de desespero. Este lugar não apenas nos entulha, ele também nos revela. Naquele momento, Samuel fez uma pausa, os olhos ensopados de emoção. Mas o que eu vou dizer pode mudar todo o jogo. Hã? Vítor olhou para Samuel, um misto de curiosidade e medo. O tempo parecia parar enquanto a tensão no ar crescia. Então, Samuel se virou para Carlos, um brilho intenso nos olhos. Você nunca foi um adversário, Carlos. Você me utilizou. E agora o jogo está prestes a mudar. Carlos deu um passo atrás, a confiança começando a vacilar. Do que você está falando? Nossa conexão não é apenas de rivalidade, Carlos. Samuel disse, sua expressão passando de medo para determinação. Você se esqueceu de quem eu sou realmente. Sou mais do que um mendigo nestas ruas. Não sou só um detalhe em sua história. Sou a linha que você cruzou. Antes que Vítor pudesse processar tudo isso, algo mirabolante aconteceu. Uma luz ofuscante iluminou o buraco, e o som familiar de uma sirene ecoou à distância. Uma voz que parecia distante, mas poderosa ecoou. Chegou a hora de você escolher, Carlos. A manifestação de poder que emanava nesse instante era palpável, e Vítor sentiu que algo estava mudando dentro dele. A verdade estrondou como um trovão em sua mente, e então a sombra, em um movimento frenético, se lançou na direção de Samuel. Um grito intenso atravessou o ar enquanto a sombra o envolvia. Mas em vez de um grito de dor, Samuel deixou escapar um riso. Eu finalmente estou livre. Ele parecia estar se transformando, como se a escuridão o estivesse potencializando. O terreno sob Vítor se partiu. Ele estava em pânico. A confusão reinava em sua mente. Samuel, o que está acontecendo? Ele gritou, tentando entender. Mas a transformação de Samuel estava além de sua compreensão. E Carlos estava ali desmoronando, sua verdade exposta. Vítor estava preso no olho do furacão. As escolhas estavam se tornando insuportáveis. O dilema agora era: se Samuel estava renascendo na escuridão e Carlos estava sendo engolido por sua própria traição, qual seria o seu papel? Tudo o que ele sabia estava sendo desmantelado. As sombras pareciam dançar ao redor. E Vítor se sentiu impotente, como se não tivesse controle sobre seu destino. O que parecia ser um enterramento se transformou em um renascimento, e as perguntas se acumulavam. O que se revelaria quando a poeira assentasse? E quem Vítor realmente era, agora que os segredos estavam saltando para a superfície? A escuridão parecia o absorver lentamente, deixando-o preso em um labirinto infinito de escolhas impossíveis e verdades amargas. O que mais aguardava nas profundezas? Vítor estava em um turbilhão de desespero. A sombra envolvente parecia viva, pulsando como se quisesse devorar tudo ao seu redor. Samuel, frente à escuridão que o reclamava, parecia perdido em uma transformação que Vítor não conseguia entender.
O coração de Vitor disparava como um tambor, uma batida de urgência, entre o terror e a expectativa. Samuel, ele gritou, querendo puxá-lo de volta. Mas o desespero o aprisionava. A luz fraca iluminava a cena. Mas o sorriso do ex-sócio de Vitor, Carlos, era como uma lâmina afiada, cortando o ambiente tenso. Vitor estava cercado, as escolhas apertando-o como se a terra estivesse tentando se vingar. E foi nesse momento, justo quando a sombra parecia transformar Samuel em algo muito maior do que todos poderiam imaginar, que o inesperado aconteceu. Um grito, não de dor, mas de alegria, ecoou. Samuel virou-se, não mais parecendo um mendigo, mas como uma figura quase sobrenatural. Eu sou o que eles temem. Ele riu, e a sombra que o envolvia começava a brilhar. Liberte-se, Vitor. Venha comigo. Samuel, não. Isso é loucura. Vitor berrou, sentindo sua voz se perder na cacofonia de risadas sombrias, e a própria terra gemeu. Mas em vez de escutar, Samuel estendeu a mão e algo incrível aconteceu. A sombra se curvou para Vitor. Era como se estivesse convidando-o a entrar naquele novo mundo. Mas antes que ele pudesse compreender, Carlos gritou: "Você não sabe o que está fazendo, Samuel. Você é um tolo." O desespero tremulava em sua voz, mas não era só medo, era ressentimento. Havia algo mais entre Carlos e Samuel. Então, tudo começou a se agitar. A terra sob eles fez um movimento surpreendente. Com um estrondo ensurdecedor, uma fenda se abriu e uma luz intensa brotou dessa fissura. O calor a envolveu, dissipando a escuridão, criando um espaço que pulsava com energia. "Você nunca foi um mendigo, foi?" Vitor exclamou, as peças começando a se encaixar. "Você me enganou o tempo todo, Samuel." A verdade havia saltado para ele, mas ainda havia mais. No meio do caos surgiu uma terceira sombra. Era uma figura feminina. Ela se aproximou e Vitor a reconheceu. Era Ana, sua ex-namorada. Vitor ficou paralisado. O que ela estava fazendo ali e como isso se ligava a tudo o que estava acontecendo? O olhar de Ana transparecia um conhecimento profundo. "Você não pode confiar nele, Vitor." Ela disse, seu tom firme, fazendo com que a realidade de Vitor arranhasse seus fundamentos. Samuel não é quem ele disse ser. Ele é parte de algo maior, uma força que se alimenta do seu medo e da sua culpa. As revelações estavam se aglomerando em um vendaval de emoções. Vitor balançou a cabeça, tentando entender. Você está viva?" A incredulidade em sua voz vibrou nas paredes de terra. Ela era a chave para entender todo aquele pesadelo. "Sim, e você precisa entender que a verdade que você abraçou é uma mentira. Samuel fez você acreditar que ele era um aliado, mas ele está manipulando você." Ana apontou para a sombra que agora se contorcia freneticamente, quase como se soubesse que tudo o que Vitor queria sabia que estava se desmoronando. "Não, Samuel me salvou." Vitor protestou, mas já não tinha certeza. Ele se sentia perdido entre o amor que um dia teve e a escuridão que o cercava. "Não se deixe levar, Vitor. Escolha o que você vai fazer agora." O clamor de Ana era desesperado. A fissura no chão aumentava, e Vitor se sentiu puxado em direções opostas. Para Samuel, a sombra envolvente, e para Ana, a luz que prometia clareza. E no meio de toda aquela confusão, uma verdade inegável começou a surgir. "Samuel, você mentiu sobre tudo, não mentiu?" Vitor perguntou, o tom desmoronando em sua voz. O que antes era uma salvação poderia ser uma armadilha. As sombras dançavam freneticamente, e Carlos gritou, perdendo o controle. "Samuel, você não entende o que fez." E então a luz começou a se contrair como um buraco negro devorando tudo em seu caminho. Vitor estava no meio da escolha mais importante da sua vida. Mas a verdadeira reviravolta era que, frente a frente com seus demônios, ele ainda não sabia quem era. O que são aqueles segredos tinham a ver com tudo aquilo, e principalmente quem realmente estava no controle. Sua mente estava girando. Ele olhava para Samuel, para Ana e para Carlos novamente, a verdade se escondendo sob a sombra daquele buraco, e a única coisa que restava era uma pergunta cruel. O que realmente estava prestes a ser revelado? Vitor estava preso em um turbilhão de emoções.
a tensão ao redor dele pulsando como um tambor. A fissura no chão brilhava, eliminando os rostos de Samuel e Carlos, enquanto a voz de Ana ecoava na mente dele. Cada palavra que ele estava dividindo um espaço com a sombra do seu passado, e agora, com um espectro de sua vida passada. Samuel, você não é quem eu pensei. Vitor balbuciou, seu coração batendo rápido. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma explosão de luz irrompeu da fissura, envolvendo-os em um brilho ofuscante. O calor começou a se intensificar, e Vitor sentiu que o chão estava se despedaçando sob seus pés. O eco da risada de Carlos se transformou em um grito de desespero, e a sombra que o cercava parecia engolir tudo ao seu redor. "Apaguem essa luz!" Carlos berrou, os olhos arregalados. No seu rosto, uma mistura de raiva e pânico. Ele se jogou para trás, buscando refugiar-se das chamas que surgiam. Mas as chamas não eram quentes. Eram frígidas, uma neblina densa que mergulhou o grupo em um estado de confusão profunda. E, de repente, uma figura emergiu da luz. Era uma mulher. Os cabelos longos e brancos flutuavam como se estivessem submersos em água, e uma aura quase divina a cercava. Vitor ficou sem palavras. Aquela mulher era Rosa, sua mãe, que ele pensava estar morta há muitos anos. Uma onda de dor e saudade invadiu seu ser. "Mãe?" ele sussurrou, sem acreditar no que via. Rosa sorriu, mas não com a ternura que ele se lembrava. Havia um poder além da compreensão em seu olhar. "Vitor, você não precisa ter medo. Eu sempre estive aqui, observando. E agora, o jogo precisa ser ajustado." As sombras dançaram ao redor de Carlos, Samuel e Ana, que estavam igualmente perplexos. A figura de Rosa avançou, e a luz que a cercava começou a desmoronar a escuridão pesada que envolvia os outros. "Você acredita que pode fugir do que fez? Que pode enterrar seus pecados? Como você?" Vitor ainda lutava para aceitar a presença dela. Como poderia ser real? "Há segredos, Vitor. Segredos que você nunca quis saber. E Carlos? Ah, meu filho, você trouxe para essa vida todos os erros que cometeu. Esta prisão não é apenas física, é a sua consciência gritando por justiça." A voz dela era suave, mas carregava um peso que se abateu sobre todos ali. Carlos se debateu. "Você não pode fazer isso! Ela não é real!" Ele estava em pânico, a essência da negação escorrendo de suas palavras. Mas Rosa continuou. "Carlos, você escavou sua própria sepultura. Você mereceu cada momento de escuridão em que se afundou." O olhar dela penetrava como uma lâmina, cortando qualquer defesa que ele tinha. Vitor estava paralisado, não conseguia processar tudo. A presença de sua mãe ao lado de Samuel e Ana transformava o espaço em um campo de batalha emocional. Eu não sabia." Vitor finalmente conseguiu articular. "Eu não quis, eu só queria." "Queria o quê?" Rosa interrompeu. "Poder? Dinheiro? Você escondeu-se atrás disso. Mas a verdade virá sempre à tona." A cada palavra dela, a terra parecia vibrar. A fissura se alargou e a luz tentou se expandir, mas a escuridão lutava contra isso. Samuel gritou. "Vitor, o que você vai fazer? Você tem que escolher um lado." A espiral de emoções fez com que Vitor se sentisse à beira de um colapso. E naquele instante, no meio do caos, a sombra ao redor de Carlos começou a se transformar em algo grotesco, como se ela estivesse absorvendo a essência de tudo ao seu redor. A dor, os arrependimentos, evoluindo para algo muito maior do que ele poderia suportar. Sem aviso, uma ruptura estourou ao seu redor. "O que você fez?" Vitor gritou, vendo a sombra epifânica se erguer. O olhar de Carlos agora estava cheio de desespero e medo ao mesmo tempo. Mas era tarde demais. A transformação estava completa. A sombra se lançou para cima e, com um rugido ensurdecedor, tudo ao redor deles explodiu em uma cascata de luz e escuridão, misturando-se em um frenesi que fez Vitor gritar. Ele sentiu seu corpo flutuar entre os dois mundos. E, no momento em que tudo pareceu convir para uma luta final, Vitor percebeu.
A verdadeira batalha não era apenas sobre escapar, mas sobre confrontar os demônios que ele havia deixado enterrados. A luz começou a apagá-los, e Rosa olhou para Vitor com um brilho nos olhos, instigando-o. Escolha, meu filho. Escolha antes que seja tarde demais. E antes que ele pudesse responder, tudo se calou em um silêncio mortal, deixando apenas a pergunta pesando no ar. Até onde você iria para salvar sua alma? A luz ao redor de Rosa parecia pulsar, e Vitor sentia cada batida em seu coração como um pesado eco de sua consciência. Escolha, meu filho. Escolha antes que seja tarde demais. Assim que as palavras dela saíram, um frio cortante percorreu suas veias, como se cada músculo em seu corpo estivesse gritando para correr. Mas nem bem ele podia formar uma resposta. A fissura aberta no chão começou a vibrar violentamente, uma força sobrenatural em ação. A sombra ao redor de Carlos se torceu e se contorceu, como se estivesse se preparando para devorar tudo a seu redor. E Vitor não pôde deixar de sentir que um abismo se abria, não apenas no chão, mas em sua própria alma. De repente, em um movimento abrupto, a sombra se lançou, não em direção a Vitor, mas sim contra Rosa. O Ross. Vitor sentiu que o chão sob seus pés se tornava arenoso e instável. — Não! Mãe! Ele gritou, estendendo as mãos inutilmente. Foi como se o universo todo estivesse desmoronando em sua volta, e a perda a atingiu como um tsunami, um luto imediato, ardente. E enquanto isso acontecia, um brilho sombrio saiu da sombra que agora tomava a forma de um ser grotesco, uma mistura entre Carlos e a própria escuridão. Você realmente achou que poderia me derrotar? O tom de Carlos estava coberto de uma confiança fria e ameaçadora. Eu sou o verdadeiro mestre aqui. Mas em meio a esse espetáculo aterrorizante, a luz não estava completamente extinta. Vitor sentiu um fio de esperança brotar dentro dele. Não pode ser! Não pode, mãe! Eu não vou deixar você ir assim! E naquele momento, tudo começou a mudar novamente. As sombras ao redor começaram a gritar, um clamor que parecia ecoar entre os três, como se o próprio chão estivesse se revoltando. — Vitor! Ana gritou, seus olhos fixos em um ponto além do horizonte. Nós precisamos unir nossas forças. O poder dele é alimentado pelo medo. Sua voz era um impulso claro no meio daquela tempestade de caos. Se você se unir a nós, podemos acabar com isso. E numa fração de segundo, enquanto a sombra se movia para atacar Ana e Samuel, Vitor fez algo que ele nunca imaginou que faria. Ele lançou toda a sua dor, todo o ressentimento, toda a culpa que acumulou por anos, canalizando em direção à sombra, mas também para Rosa. Uma energia intensa começou a fluir de suas mãos, como se sua própria dor se transformasse em uma arma. E quando pareceu que a sombra estava prestes a devorá-los, o que ninguém esperava aconteceu. Em uma onda de luz que fez os corações arderem, Rosa não foi consumida. Ela se ergueu, mais poderosa do que antes, e revelou um segredo devastador. — Vitor, eu não sou apenas sua mãe. Eu sou parte da energia do que você sempre temeu. Cidades, vidas. Eu sou a raiz das sombras. A revelação deixou Vitor atônito. O que isso significava? Ele olhou para Samuel e Ana. Eles estavam tão confusos quanto ele. E no olhar de Carlos, uma confusão se instalou. O monstro começou a hesitar, como se as peças do jogo finalmente começassem a se encaixar. — Como você pode ser isso? Carlos grunhiu, o medo começando a se manifestar. — Você estava morta. — Mortos? A morte não existe, Carlos. Tudo o que conhecemos é uma ilusão. Você não aprendeu nada. Rosa agora era uma força em si mesma, os olhos brilhando com um poder ancestral que Vitor nunca tinha visto. A posição de Vitor se alterou. Ele estava agora de pé, se unindo a Rosa. Então, tudo isso, todo esse tempo, nós estamos todos conectados no fundo. Carlos, Samuel, Ana e eu. Tudo isso era apenas parte de um ciclo maior.
O chão novamente tremeu sob seus pés, enquanto as sombras começavam a se contorcer e a lutar. Vitor sentiu que isso não era apenas uma batalha por suas almas, mas sim um adeus à velha vida, e ao mesmo tempo, uma lição. Tudo o que ele esperava ter enterrado estava emergindo. Mas havia mais. Com um rugido ensurdecedor, a sombra de Carlos explodiu em uma rua cega de escuridão e luz entrelaçadas. No epicentro da batalha, a verdadeira luta estava só começando. O que eles realmente eram começavam a se desfazer em um emaranhado ainda mais complicado. E Vitor sabia que não havia voltas. Era agora ou nunca. Escolha! A voz de sua mãe ressonou na mente dele, e a pergunta ecoou alto em seu coração. O que ele realmente era? Assim, em um movimento rápido, as escolhas começaram a se desenhar, mas não havia certeza de onde ir, e a dúvida dominou sua mente. A batalha seria ganha, mas a guerra dentro dele estava apenas em seu início. A luz pulsante ao redor de Rosa cresceu, envolvendo Vitor em uma aura brilhante e quente. Ele sentia sua mãe mais próxima, e a esperança começou a se misturar ao terror. Carlos reagiu, as sombras ao seu redor se agitando como serpentes venenosas. Mas Vitor não podia mais recuar. "Vamos acabar com isso!" ele gritou, a voz tremendo, mas firme. Ele se virou para Ana e Samuel, unindo suas forças, buscando o apoio deles. Rosa pairava atrás dele, uma figura iluminada que prometia paz em meio ao caos. A energia vibrante parecia atravessar o buraco em que estavam, como se quisesse elevar todos para longe daquela prisão. A aparição de Rosa desencadeou algo nos corações de Vitor, Samuel e Ana. O poder dela pulsava, e eles começaram a sentir um fio de energia ligar todos juntos. Samuel, que enfrentava sua própria sombra, se ergueu, a determinação como uma chama em seu olhar. "Vamos juntos!" ele gritou, e num impulso, as mãos dele se juntaram, unindo forças. Mas então, no meio daquela sincronia explosiva, algo se quebrou. Algo que não deveria ser possível. A pura essência da sombra de Carlos começou a vibrar com uma intensidade tão poderosa que a luz de Rosa pareceu vacilar. A sombra se contorceu, e de repente, uma onda de escuridão esmagadora varreu o espaço, fazendo todos os presentes tremerem. "Vocês acham que podem me confrontar?" Carlos gritou, a voz ressoando em um timbre exaltado. E quando a sombra o cercou, ele começou a se transformar. O corpo dele se desfez em um torvelinho de sombras, e Carlos ganhou uma forma aterrorizante, como uma mistura de carne e escuridão. "Não!" O grito de Vitor foi um eco de desespero. Ele mal teve tempo de se proteger quando a sombra avançou, formando garras grotescas que se dirigiam a Rosa. No instante em que a sombra estava prestes a se abater sobre a luz, Vitor sentiu uma força invisível se entrelaçar ao seu redor, um aviso sutil. E assim foi quando a verdade arrasadora desabou sobre Vitor como uma tempestade. A imagem de Rosa começou a desvanecer, não porque a sombra estava consumindo, mas porque Rosa não era quem parecia ser. Sua verdadeira forma surgiu, revelando uma expressão que Vitor nunca esperava. A voz dela cortou o ar com um tom grave e profundo. "Vitor, não posso manter essa ilusão por muito mais tempo. A escuridão é parte de mim." "O quê?" A incredulidade transbordou da voz de Vitor. Como ela poderia ser parte do que tentava derrotar? Eu sou a sombra que você teme." A confissão veio acompanhada de uma explosão de energia. As formas de Carlos e Rosa conflitando em um vórtice de luz e trevas. "Você só viu o que quis ver. Eu sou a origem de tudo o que você fez. E agora a escolha é sua." Vitor sentiu seu mundo desabar. As peças que ele pensou serem claras agora giravam em um labirinto de ambiguidade. Rosa finalmente era uma parte de sua trama, e não a salvadora que ele esperava. Cada lembrança, cada momento que ele tinha dela foi reconfigurado diante de seus olhos. Com um grito abafado, ele ficou sem palavras. Tudo ao seu redor parecia se distorcer,
e o impacto da revelação o atingiu como um soco no estômago. A única coisa que podia contar era a verdade distorcida, que sempre esteve ali, bem na sua frente. Então, tudo isso foi planeado por você? Mas antes que Rosa pudesse responder, a sombra de Carlos lançou uma onda de energia, atingindo todos eles. Um tremor brutal sacudiu o chão, e Vitor sentiu que seu corpo estava pesando. Junto com a revelação, uma pergunta surgia ominosamente em sua mente. Quem ele realmente era nesse jogo? E com isso, Vitor se viu diante de uma escolha integral que poderia mudar tudo. A coragem de aceitar as sombras dentro de si, as garras da escuridão se estendiam, e a luz de Rosa estava quase extinta. A batalha estava longe de acabar, e Vitor sentia que a única verdade era que eles ainda não tinham chegado ao fundo desse mistério. Quais segredos ainda estavam enterrados? O que mais lhe esperava na escuridão? Rosa estava prestes a ser engolida pela sombra, mas naquele momento algo mudou. A energia ao redor deles pulsou, e a atmosfera parecia vibrar com uma força desconhecida. Vitor sentiu um frio na barriga. A sombra, que antes parecia só um reflexo do medo, agora se transformou em algo maligno, um monstro que se alimentava da essência de todos ali. O que você realmente é, mãe? A pergunta escapuliu de seus lábios como um eco no silêncio ensurdecedor. Rosa subitamente virou-se, e ele pôde ver dor e algo mais, muito mais em seus olhos. Não era apenas amor, mas uma complexidade de dor e arrependimento. Eu sempre estive aqui, meu filho, mas a verdade é dolorosa. Carlos, agora um verdadeiro pesadelo, interrompeu a conversa. Apenas aceite. O que você vê não é o que pensa que vê. Sua voz parecia reverberar nas paredes do buraco, um grito de desespero e raiva. A sombra ao seu redor começou a expandir-se, tentando prender Rosa e Vitor, como se quisesse nivelar as contas antigas com cada um deles. A escuridão dentro de mim é a mesma que há em você, Rosa gritou, e as palavras dela cortaram como lâmina. Vitor ficou paralisado. O que quer que ela quis dizer afetou-o profundamente, mas não tinham tempo para pensar. O chão tremia e a fissura se alargava, como se quisesse engolir tudo. Vitor, Ana o chamou. Sua voz o farol em meio à escuridão crescente. Nós precisamos lutar contra isso. Juntos! A determinação dela pulsou nele como um novo raio de esperança. Mas antes que pudessem se unir novamente, uma luz intensa surgiu do fundo da fissura. Era ofuscante, e todos sentiram uma onda de calor. Vitor tentou se proteger, mas era tarde demais. Uma figura apareceu no meio da luz, e sua aparência fez o coração de Vitor disparar. Era uma mulher. Seus cabelos longos irradiavam uma luz suave e familiar. Uma dor avassaladora lhe atravessou o peito. Nina, sua irmã. Ele nunca soube que poderia vê-la de novo, perdida em um acidente anos atrás que ele ainda culpava a si mesmo. Mas ali estava ela, e a presença dela iluminava tudo ao redor. Até mesmo as sombras começavam a hesitar. Vitor, é tempo de encarar as suas verdades. Não pode fugir do que sente. Ela estendeu a mão como um convite, mas não era apenas dele para ela. Era uma chamada a todos. A verdade que você sempre evitou, que todos fazem isso. Vitor sentiu uma onda de emoção transbordando. A luz de Nina parecia capaz de desmantelar as trevas. É hora de você deixar de lado sua culpa. Mas Carlos, agora uma figura grotesca, rugiu com fúria. Vocês acham que podem se unir e me derrotar? Faça-os pagar. A sombra se lançou em direção a Nina. Mas antes que pudesse alcançá-la, Rosa se interpunha, tornando-se uma barreira de luz entre eles. No impacto, a cena se distorceu, e Vitor gritou: "Não!" Um grande estrondo ecoou no buraco, e tudo pareceu congelar por um instante. E então, a verdadeira revelação. A sombra de Carlos começou a se desfazer, e no meio da luta, Vitor ouviu as palavras que mudariam tudo. A única maneira de quebrar essa maldição é se unir à escuridão e à luz. E isso significa que você pode se tornar parte do que teme.
No momento em que Carlos se desvaneceu, com um grito de desespero, Vitor percebeu que a verdadeira conexão não era entre eles, mas algo mais profundo. A luta interna por aceitação e amor. As lágrimas escorriam pelo rosto de Nina, caindo pela luz, e o que parecia ser uma saída, agora exigia um preço. A imagem de Carlos se distorcia, e, em um último grito, ele sorriu, um sorriso triunfante. Você não sabe o que está prestes a fazer. O caminho que você escolhe pode perder mais do que você imagina. E a cena se desfez em uma explosão de luz e sombras. Vitor ficou paralisado, encarando a fenda que se alargava sob seus pés. Tudo que ele acreditava estar certo começava a se desmoronar. Pelas lágrimas de Nina, a verdade aterradora se revelava. A escolha final não era entre luz e escuridão, mas entre curar antigas feridas ou perpetuar o ciclo de dor. O mundo ao seu redor começou a girar, e o dilema pairava no ar. O que ele realmente estava disposto a sacrificar? Quando as peças começaram a encaixar, a pergunta interrogativa ecoava em sua mente e no fundo do seu coração. Até onde ele iria para salvar sua própria alma e os que amava? A fenda se iluminava, mas novas sombras ameaçavam surgir. O que mais estava ainda por vir? Vitor ficou ali, conferindo aquele turbilhão de revelações. Rosa, sua mãe, emergindo da escuridão. Luz e sombras colidindo em um espetáculo que desafiava a lógica. Carlos, agora uma sombra grotesca, rugia com desespero. A personificação do que ele sempre temia, a própria escuridão dentro de si. Ao fundo, a imagem de Nina, sua irmã, brilhava com uma luz quase celestial. A dor e a culpa que Vitor sentiu por não tê-la protegido eram agora palpáveis. Em um movimento instantâneo, Vitor estendeu a mão para Rosa, e com esse gesto, uma onda de energia percorreu o espaço. A fissura no chão estava se expandindo, e o desespero de Carlos crescia. Vocês não podem me derrotar. Essa luz pode até brilhar, mas eu sou a escuridão que sempre esteve aqui. Ele avançou, as sombras ao seu redor se agitando como serpentes. Não, Carlos! Vitor gritou, seus sentimentos oscilando entre a esperança e o medo. Estamos juntos, nós podemos vencer a sua escuridão. A luz de Rosa e Nina pulsava, e sob essa luz a sombra começava a hesitar, se contorcendo como se estivesse em um fogo cruzado. Irmã, mãe, me ajudem! A voz de Vitor soou como um grito de dor e determinação. E então, na epifania do momento, Rosa sussurrou. Você precisa aceitar a verdade dentro de você, Vitor. Force essa escuridão a revelar suas fraquezas. Não lute apenas contra ela. Abra-se para o que você é. Você não é só luz, mas também sombra. Com essa revelação, Vitor sentiu um turbilhão dentro dele. Lembranças da traquinagem de sua infância, da dor da perda e da traição, tudo isso se fundiu em uma força poderosa. Ele percebeu que a verdadeira batalha sempre foi interna, aceitar todos os aspectos dele mesmo, luz e sombra. Isso é apenas o começo, Carlos. Vitor gritou, erguendo as mãos. Uma energia pura começou a fluir de seu corpo, misturando-se à luz de Rosa e Nina. As sombras em volta de Carlos começaram a se tornar instáveis. A imagem dele distorcida em um colapso iminente. É hora de enfrentar a verdade. O que você vai fazer? Carlos disparou, a confiança abalada. As sombras começaram a se dissolver, enquanto Vitor avançava em direção à fissura luminosa. Você não pode escapar do que você realmente é. No movimento final, Vitor uniu suas forças com Rosa e Nina. A luz explodiu, e a escuridão do Carlos quanto a que havia dentro dele se revelou por fraqueza, enquanto eles se fundiam em uma explosão de energia vibrante que nunca havia sido vista. A terra tremeu, e a fissura se alargou ainda mais, um portal para a liberdade. Um grito ressoou, e então, silêncio. Quando tudo se acalmou, Vitor se deu conta de que estava de pé em um campo exuberante, rodeado por luz.
Carlos não estava mais ali, nem as sombras ameaçadoras. Ao lado dele, Rosa e Nina sorriam. Você fez isso, Vitor. Você se libertou. Lágrimas de alívio escorriam pelo rosto de Vitor. Ele havia finalmente enfrentado seus medos, e ao fazê-lo, libertou não só a si mesmo, mas também os outros. O que acontece agora? Ele perguntou, a voz carregada de emoção. Rosa olhou para ele, o rosto iluminado com uma alegria genuína. Agora você sabe, meu filho. Você tem o poder de escolher. A luz e a sombra são partes de você, e é na aceitação que você encontrará verdadeira força. E assim, ali, em meio ao campo iluminado, Vitor sentiu um peso se dissipar. Não havia mais sombras nem fardos. Cada passo que dava era uma nova escolha. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora estava pronto para confrontar o que viesse. Obrigado, ele sussurrou, olhando para Rosa e Nina, suas vozes ecoando em seu coração. Vá, Vitor, este é o seu novo começo, disse Rosa, e em um instante eles começaram a desvanecer. Lembre-se, você nunca está só. O que você escolhe agora é o que define seu futuro. E com isso, Vitor sentiu que um mistério permanecia no ar. Qual seria a próxima etapa da jornada? A vida não era um final, mas um ciclo que nunca cessa. E a luz que havia dentro dele para enfrentar cada sombra sempre o acompanharia. E você? Está pronto para enfrentar as sombras dentro de si mesmo? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que traz mais histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Quero conhecer suas ideias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.